Mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está, nem desistir, nem tentar, agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. Valeu, obrigado, obrigado. O show acaba, o show está só começando. O show está só começando, obrigado você de casa. Como é? Mais 10 músicas? Obrigado você de casa, você de todo o Brasil. É, você não ligou no canal errado, é show de calouros. Oi! Pô, entendi não. Nós vamos agora fazer uma homenagem para cada região do Brasil, bora? Vamos começar lá pelo Nordeste, porque eu estive lá há pouco tempo, lá no estado do Ceará. Um abraço ao estado do Ceará, certo? Lá a cidade do Iguatu, um abraço pro Iguatu, certo? Um abraço para Murundu, a terra da banana. Eu conheço todo o estado do Ceará, todo o Nordeste, Bahia, Feira de Santana. Um abraço a todo mundo assim, ó, quero ver todo mundo. Ainda me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro, que é daquele jeito que ela tem. O tempo todo eu fico feito doido, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desses que o sujeito não pode aguentar. E cada vez aumenta o meu desejo, eu não vejo a hora de poder te falar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, ai, ai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, ai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Parou? A minha próxima região agora é lá no sul. Alguém para cantar uma música de gaúcho aí? Alguém sabe? Aí esse aqui me disseram que é o hino da gaúcho. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul. O lenço me identifica, qual a minha procedência, da província de São Pedro, padroeiro da querência. Ó meu Rio Grande de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada, planeta dos braços que me puxa, da linda mulher gaúcha, beleza da minha terra. Parou que nós erramos. Parou. Que vergonha, desculpa aí Rio Grande, mas obrigado, valeu. Valeu ou não valeu? Isso, não valeu muito não. Vamos homenagear agora que região agora? O norte do Paraná, interior de São Paulo e Minas Gerais. Porque lá diz que tocam as modas de viola. Já ouviu falar? Então nós vamos, já ouviram falar assim de uma dupla chamada Teodoro e Sampaio. Antes de perder você, eu não fumava, eu não bebia. Antes de... Não, então não, essa não aprovou. Então vamos cantar outra assim, ó. Essa é melhor assim, ó. Hoje vou voltar de madrugada, sei que ela vai brigar comigo. Hoje meu astral não tá com nada, vou beber cerveja com os amigos. Ela não tem culpa dos meus erros, ela não conhece o meu passado. Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado. Do outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido. Uma diz que sou um bom amante, as outras diz que sou um bom marido.
Se eu pudesse ficar com as 10, não estaria nesse embaraço. Vou ter que fazer só uma feliz, porque não acho certo o que eu faço. Isso aí, muita gente se identificou agora, hein? Só cantou aqui dos homens quem foi na zona ontem. Aí em casa também. E aí, vamos pra Amazônia assim, ó. Eu vou falar em Carimbó? Não. Um abraço aí, um abraço pra vocês. Vamos lembrar assim, ó. A cor do meu batom que tem o toque, tem o tom da minha voz. Vermelho, vermelhaço, vermelho, vermelhante, vermelhão. Um velho se aliançou ao rubro do rubor do meu amor. O brilho do meu toque tem o tom e a expressão da minha cor. Meu coração, só vocês, meu de vermelho vive o coração. Tudo é garantido após o sol vermelhecer. Vermelho, pouco. A ideologia do folclore vermelho. Pra acabar agora, senão não tem aula. Senão não tem aula, vamos cantar. Pro Rio de Janeiro, então, vamos pro Rio de Janeiro, vamos lá. O que que toca no Rio de Janeiro? Funk, funk, vamos lá. Vamos lá. Aquela, até o chão, como é? Não, funk não, pô. Vamos cantar um pagode, um pagode? Cantar um pagode. Lua vai iluminar os pensamentos dela. Fala pra ela que sem ela eu não vivo. Viver sem ela é o meu pior castigo. Vai dizer que se ela for eu vou sentir saudade dos velhos tempos que a felicidade reinava em nossos pensamentos. Lua, lua vai dizer que a minha paz depende da vontade e da bondade vinda dessa moça em perdoar meus sentimentos. Lua, agora vai dizer que ela sem mim não tem felicidade, que moça igual não há pela cidade. Mande um recado à minha amada lua. Lua vai iluminar os pensamentos dela. Fala pra ela que sem ela eu não vivo. Viver sem ela é meu pior castigo. Vai dizer que se ela for eu vou sentir saudade dos velhos tempos que a felicidade reinava em nossos pensamentos. Lua, vamos estudar agora. Obrigado você aqui. Tudo combinado, as palmas. Tudo combinado, não acredite você de casa. Desliga o som agora aí. Desliga o playback. Aqui você, além de passar em concurso, ainda se diverte, aprende a cantar. Valeu, vamos pra aula, Leonardo. Porra. Que você veio para trabalhar, operacional. Beleza. Voltamos então. Galera, então a gente parou falando que a gente parou falando. Isso é mais ou menos, é porque do lugar onde eu venho, a galera do Rio vai entender. A gente tem um, não, tu vai entender, olha só. Lá tem um cenário, galera que for fazer para a área policial, vocês vão ver. Polícia do Rio agora, né? Só do tempo antigo era mais ou menos assim. Eu lá, moleque, 16 anos, né? Cara de trombadinha, nem um pouco, né? Então, quando eu tomava uma blitz, uma dura, eu nunca sabia o que fazer, porque a abordagem policial era assim, ó. Parado, ninguém não se mexe. Não é? E aí? Aí tinha aqueles 5 segundos, né, 3, né, de você tentar entender, né? Ó, parado, ninguém não se mexe. Aí você, porra, é pra mexer, não é pra mexer. Antes de você responder, tu já tomava a primeira fritada na cara, né? VAP! Eu não falei que era pra ninguém não se mexer? Por que não se mexeram? Aí, porra, então é mais ou menos assim. Então a gente tem um linguajar próprio, né, galera do Rio, forte abraço no coração. Só quem é carioca entende isso, né? Outra coisa é a questão geográfica. Carioca também tem um problema com isso, né? Então, ou é Rio de Janeiro, ou é São Paulo. Aí você fala assim, tu tá onde, Léo? Eu tô lá em Cascavel, no Paraná. No Paraná, né? Perto do Maranhão. Aí,
Aí tu fica assim, sabe? Aí eles confundem Pará, Paraná, são meio ruins de geografia. A divisão do povo brasileiro pro carioca, como é? Hã? Do Espírito Santo pra cima, é o quê? Paraíba. E do de São Paulo pra baixo? Rio Grande do Sul. Pô, é tudo gaúcho, né? Pô? Tudo gaúcho. Não, é sério, e eles têm um sério problema, nós lá temos esse problema de localização Vocês geográfica. têm muitos problemas, né? É, muitos. Tem um problema também com carteira. Eu gosto de colecionar carteira. Eu não sei porquê. É sério. Tem gente que coleciona selo, né, gente? Nós vamos combinar. A gente coleciona selo, tem gente que coleciona formiga. Espécie diferente de formiga. Eu coleciono carteiras, né? Eu gosto de colecionar carteiras. Vamos lá. Então, vamos voltar para a aula. Então, voltando para a aula, a gente viu a questão da administração, que é importante a gente fazer sempre a interação, né? Quando a gente estiver estudando para concurso, para os conceitos não ficarem assim espaço. Então, essa questão, por exemplo, da linha do tempo é sempre legal. Então, eu sempre costumo trabalhar com essa questão, ó, da linha do tempo. Então, ó, a gente traçando assim uma linha do tempo, a gente pode memorizar melhor esses conceitos que, às vezes, tem palavras assim complicadas para a gente, né? Então, a gente vinha falando lá dos 4 modelos de Estado, a gente falou do Estado absolutista, vou abreviar aqui, absolutista, a gente falou depois do Estado liberal, a gente falou depois do modelo do Estado do bem-estar social, né? Estar social, bem-estar, e a gente falou estar social. A gente falou também do Estado regulador, que vai surgir. Então, para efeito didático, é sempre bom a gente poder fazer as associações. A gente fez algumas associações com relação aos autores principais teóricos que vão fundamentar, segundo teorias diferentes, correntes diferentes, a formação do Estado. Uma das que é mais cobradas fala do modelo contratualista, né, que diz que os Estados se formaram mediante um contrato chamado Pacto Social, né? E para o Hobbes, ele vai justificar o Estado absolutista. Depois nós temos o Locke, que ele vai justificar o Estado liberal, baseado na propriedade privada e na limitação do poder do soberano. A gente viu isso. A gente viu também que o Estado do bem-estar social, ele foi uma necessidade devido a uma crise, a grande crise do capital. Então, ele se deu por uma necessidade. E nós vimos também que o Estado regulador é o modelo de Estado que vem sendo aceito como modelo, se não ideal, né? Aquele que mais se adequa à situação atual que nós vivemos. Aí nós fizemos também algumas relações com os modelos de administração, aquele modelo patrimonialista, onde nós tínhamos como principal característica a não diferenciação do público da propriedade do soberano. Então, tudo que era público era também do soberano. Essa é a principal característica. Na evolução do Estado liberal, nós temos o advento também do modelo de administração burocrática. Queria romper com as práticas de longa duração que acontecia no modelo absolutista. Isso vai acontecer na Europa, lá por volta do século XIX. Já é uma realidade, o modelo de administração burocrática. Por quê? Porque o Estado, ele vai, para romper com essa tradição, seriam necessárias algumas características que o Max Weber ele vai delimitar para a gente. Ele apresenta lá a questão da burocracia, ele apresenta uma série de requisitos para que esse Estado pudesse se modernizar, ou seja, funcionar melhor, atingir os seus objetivos, que o objetivo sempre do Estado vai ser o bem comum, de uma forma mais eficiente nesse momento. O Estado do bem-estar social nós fizemos análise, e o Estado regulador. O Estado regulador, nós já fazemos a associação, a partir desse momento, com o modelo de administração gerencial. Então, se os modelos anteriores nós podemos associar ao modelo patrimonialista e também ao modelo burocrático, uma característica desse Estado regulador é sempre procurar a questão da excelência. Então, buscar excelência, nós estamos falando do modelo gerencial de administração. E agora, nas questões, nós vamos reforçar um pouquinho aquilo que nós falamos. Eu vou pular algumas questões de propósito, devido aí à nossa celeridade em relação ao nosso tempo, para que a gente possa abater o restante do conteúdo. Mas vamos aí à primeira. A primeira questão sobre esse tema vai falar... Deixa eu me achar aqui um instantinho. Já estamos chegando lá. Vamos lá. Então, a questão da ESAF também é uma banca que sempre ela vai trazer esse tipo de questão. A formação do Estado moderno entre os séculos
12 e 13, aí a gente está falando lá da Baixa Idade Média, e 13 e 18 e 19 consistiam em um longo e complexo processo que levou à normatização de relações por meio de força, por meio do exercício monopolístico do poder pelo soberano. Todos os enunciados abaixo sobre a formação do Estado estão corretos, exceto. Então, sublinha o exceto. Um erro bem comum é a gente confundir também na hora da prova. Às vezes por pressa, às vezes por desatenção, a gente não lê corretamente o comandamento da questão e acaba errando de bobeira. Então não leu lá a palavra exceto, já vai errar, se passar direto. Vamos lá. Além do desenvolvimento do Estado territorial institucional, a formação do Estado moderno envolveu a passagem do poder personificado do príncipe para o primado dos esquemas universalistas e abstratos da norma jurídica, que mais tarde daria origem ao Estado de Direito. B. O processo de formação do Estado foi marcado pela tensão entre, de um lado, a expropriação dos poderes privados locais e, do outro, a necessidade soberana de recorrer a categorias ou camadas sociais para dispor de fundos para criar e manter seu quadro administrativo e exército permanente. A gente está falando daquela questão da tributação, principalmente, que vai dar subsídios financeiros para que o soberano ele pudesse manter a máquina administrativa do seu Estado. Então a questão está coerente. Vamos lá. Além da distinção entre o espaço público e o privado, a formação do Estado implicou em substituir gradualmente a supremacia da dimensão individual do senhor feudal e do príncipe pelo princípio das categorias sociais como núcleo da sociedade civil, novos interlocutores do soberano. D. A delimitação de um espaço das relações sociais gerenciado de forma exclusivamente política tornou-se possível graças à conquista pelo príncipe do apoio da esfera financeira à luta contra os privilégios, inclusive fiscais, da aristocracia. E a D. A distinção entre o mundo espiritual e o mundano, sobre o qual se assentava o primado da igreja e de sua concepção universalista da República Cristã, acabou por fundamentar a supremacia política. Então, o comentário aí dessa letra E, para a gente ir matando as outras, essa letra E, ela está falando do processo de secularização. A formação do Estado implicou na separação entre religião e política. Então, Maquiavel, na sua obra, ele vai falar bem isso. Ele vai falar que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é política, outra coisa é religião. Por quê? Porque na Idade Média, a grande característica da Idade Média era o grande poder da Igreja Católica. Então, como a Igreja Católica, ela nesse momento vai se colocar acima das questões temporais, por exemplo, das questões políticas, quando a política ela é alçada, ela ocorre a independência entre política e religião, a política ela ganha primazia, é isso que está falando. Então as pessoas, se a política ela não tem que estar junto com se ela não é a mesma coisa que a religião, então nós vamos dar preferência ou não vai haver mais a interferência da igreja nos assuntos relativos à política do Estado. Então há essa separação entre política e religião nesse momento. É um dos fundamentos do surgimento do Estado moderno. Separação da igreja da política. Então, igreja e política, coisas diferentes. É o chamado Estado laico, ou Estado leigo, né, que é o que prevalece hoje no nosso ordenamento jurídico. Na nossa Constituição, o nosso Estado é um Estado laico ou leigo. Diferente, por exemplo, do Irã. Né? Então, o Irã é uma teocracia. Então, a E está correta. A D, de cima para baixo, vamos lá. Delimitação de um espaço das relações sociais, gerenciado de forma exclusivamente política, tornou-se possível graças à conquista pelos príncipes do apoio da esfera financeira na luta contra os privilégios, inclusive fiscais da aristocracia. Correto. A letra C, ela diz, além da distinção entre o espaço público e o privado, a formação, distinção entre o espaço público e privado. Na formação do Estado absolutista, existia distinção entre o espaço público e o privado? Existia? Então a gente pode circular, isso aí torna a letra C a alternativa que vai satisfazer a nossa questão. Por quê? Porque não existia distinção entre o espaço público e o privado na formação do Estado, desse Estado absolutista. Por quê? A coisa pública era também pertencer ao soberano, então não tinha distinção. Ok? Então essa questão, temos outras aí, é só depois a gente conferir com o gabarito. Vou falar um pouco agora do outro item presente nos editais, que é a questão dos aspectos fundamentais
na formação do Estado brasileiro. Ok? A gente vai dar um salto quântico aí, para a gente poder bater os itens aí da nossa aula. Ó, o Estado brasileiro, então vamos lá, Brasil. Então, nome oficial do nosso país hoje, República Federativa do Brasil, né? A partir desse nome, que está presente na nossa Constituição, nós podemos tirar já alguns ensinamentos, algumas questões de prova. A partir do nome, ó, República Federativa do Brasil. Aí já está explícita, né? Por exemplo, a nossa forma de governo já está explícita, né? E o nosso tipo de Estado também. Existe uma análise histórica da formação dos Estados, então processo de formação dos Estados. Processo de formação é um conceito que existe também, que diz o seguinte, que existem 3 formas. O Estado, para a formação histórica dos Estados. Processo primário, secundário, formação histórica dos Estados, secundário. E temos também a forma derivada. Forma histórica para a formação, a explicação para a formação dos Estados. Então, forma primária é quando um Estado surge a partir daqueles elementos constitutivos, território, povo e soberania, onde não existia anteriormente um Estado. Então, exemplo, a França. Então, houve uma centralização do poder. Não houve uma centralização no poder no aparecimento dos Estados modernos? Centralização do poder na figura de um rei, não é isso? E eu tenho ainda um povo e tenho um território delimitado. Assim eu tenho um Estado. Anteriormente a isso, naquela região, não existia um Estado centralizado. Não existia um Estado no entendimento moderno da questão. Então, assim, nós temos o processo de formação primária. Secundário ocorre? Secundário vai acontecer quando nós temos a fusão de estados independentes ou nós temos o desmembramento de um estado que se transforma em mais de um estado. Exemplo, recentemente nós tivemos o desmembramento do Sudão. Então existiu o Sudão, foi desmembrado entre Sudão e Sudão do Sul. Então nós tivemos um surgimento de um novo estado, a partir de um já existente. Então assim nós temos a forma secundária nesse processo histórico. E a derivada é o que aconteceu com o Brasil. Acontece em virtude de causas externas. Causas externas, influências externas. No caso do Brasil, qual é a causa externa? É a colonização da América pelos portugueses e pelos espanhóis. No nosso caso específico, por Portugal. Então, a colonização dessas terras por Portugal fez, num processo posterior de independência, que surgisse o nosso Estado soberano. Então, o Brasil era ex-colônia de Portugal, foi elevado já à categoria de Reino Unido e depois conseguiu sua independência em 1828. Então, essa aí seria a forma derivada, que é a forma de surgimento, o processo histórico de criação do nosso Estado. O Estado brasileiro, nós podemos dividir 1808 a 1930, algumas características da nossa sociedade e do nosso Estado. Nossa sociedade, a nossa sociedade. A sociedade mercantil senhoril. Nosso modelo de administração pública era patrimonialista. Aquele tipo de Estado que a gente viu, dentro daqueles tipos, o nosso Estado era estamental, ou seja, dividido em estamentos. Estamental. E o nosso sistema político prevalecia a oligarquia. Então, com pequenas alterações, por exemplo, aí a gente pode questionar, né? 1808 é o marco de formação do Estado brasileiro. Então, o marco. O que aconteceu em 1808? Chegada da família real no Brasil.
Então Portugal, fugindo lá das invasões napoleônicas, vai vir para cá o rei Dom João VI com toda a sua corte. Posteriormente a isso, o Brasil é levado à categoria de Reino Unido a Portugal. Então, isso aqui é o marco da formação do Estado brasileiro. De 1808 a 1930, pouca coisa vai se alterar nesse sentido aqui, ó. Pouca coisa vai ser alterada, ok? Então, as nossas características, sociedade mercantil. Então, o Brasil praticamente ele vai ter sempre um único produto voltado para exportação. Aí temos os diversos ciclos, ciclo da cana-de-açúcar, que é no período colonial ainda. Durante esse período, até 1930, o Brasil ainda vai ser um país eminentemente rural, agrário, onde nós vamos ter uma burguesia agrária, né? Uma burguesia que vai ser quem vai movimentar economicamente o nosso país, tá? Modelo de administração patrimonialista, sociedade dividida em estamentos e sistema de governo, uma oligarquia. Por quê? Independente da forma, nós temos a mudança em 1889, deixa de existir aqui uma monarquia e nós passamos a ter uma república. Contudo, a dinâmica do poder ela não vai se alterar. O Brasil continua sendo comandado por um pequeno grupo, que vai se apropriar da máquina pública em interesse próprio. Então, o início, a chamada República Velha, apesar da mudança da forma de governo, nós não vamos ter uma alteração desse modelo. Então, o Brasil continua dentro daquela política do café com leite, sendo dominado pelos grandes latifundiários, pela chamada burguesia rural, até 1930. O que acontece em 1930? Então, nós temos a Revolução, onde Getúlio Vargas ele vai assumir o poder. Então, Getúlio Vargas ele vai assumir o poder em 1930. O que é importante, então? A partir de 1930, o Brasil ele vai mudar. A principal mudança que vai acontecer é a transição do modelo de administração patrimonialista para o modelo burocrático. Então, principal transição daquele período 1808 a 1930 para o modelo pós-Getúlio Vargas é a instituição do modelo de administração burocrática na administração pública no Brasil. Então, a criação de um órgão que simbolize isso aí vai ser o Departamento da Administração do Serviço, Departamento Administrativo do Serviço Público. Então, o DASP. Então, esse órgão aqui, ele vai simbolizar essa transição de um modelo de administração patrimonialista para um modelo burocrático. Então, a instituição do DASP vai simbolizar isso. Qual é o principal objetivo da criação do Departamento Administrativo do Serviço Público no governo de Getúlio Vargas? Lá pelos idos de 1936 e 37. Modernizar a administração pública, modernizar o aparelho do Estado. Então essa vai ser a principal definição. Aí nós temos uma evolução, como sempre, nem todos os objetivos desse departamento, eles vão ser conseguidos, ou seja, esse processo de transição entre o modelo patrimonialista para o modelo burocrático, nós temos um outro momento, que é o Decreto-Lei 200, que vai acontecer em 1967, que é uma nova tentativa de resolver os antigos problemas. O que acontece aqui, ó? Por que é importante a gente fazer a correlação histórica? Nós estamos vivendo aqui um período ditatorial, nós estamos vivendo um período de revolução no sentido político, ou seja, há uma maior concentração do poder e das decisões administrativas também. Então, se antes nós tínhamos uma espécie de descentralização, quando acontece a revolução do Getúlio Vargas, ele assume o poder, ele vai concentrar o poder. Por quê? Porque senão ele pode sofrer um contragolpe. Então essa é a ideia que a gente tem que trabalhar na cabeça. Então todo momento onde nós temos um regime autoritário, é um momento onde tende a concentrar mais, inclusive a administração. Por quê? Porque ele não pode confiar em todo mundo. No caso dos estados, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai colocar interventores designados, escolhidos por ele, para administrar os estados da federação. Então aí a gente perde aquele conceito da descentralização, tanto política quanto administrativa nesses períodos. Então o decreto 200, para a nossa prova, ele é o pontapé inicial, ou ele é o marco da transição para o modelo de administração gerencial no Brasil. Porque, dentre outras coisas, ele vai elencar uma série de princípios que vão estar presentes, inclusive, no texto constitucional. Então, quando ele fala lá, por exemplo, aqui vai ser instituído o princípio do planejamento.
Ó, importantíssimo isso aqui. Princípio do planejamento. Planejamento aonde? Na administração pública. Princípio do planejamento na administração pública. Ele vai surgir lá no decreto 200 e nós sabemos que até então, como era a administração pública no Brasil, ela agia de acordo com os acontecimentos. Então ela era levada pela maré. Então, de acordo com as conjunturas, ela ia resolvendo os problemas de acordo com o seu aparecimento. Então, a partir daqui, um dos princípios da administração passou a ser o planejamento. E aí, na parte do professor Marcelo Adriano, ele vai poder pormenorizar isso quando ele for falar dos assuntos relativos lá à parte de orçamento. Então isso aí vai ficar bem claro. Não que antes não existisse, mas não existia uma previsão para o futuro. Isso aqui tem a ver com a administração estratégica. Ou seja, eu tenho que olhar para o futuro. E um dos fatores mais importantes da administração é o planejamento. Então vai surgir aqui no decreto 200. Aí nós vamos dar um outro salto quântico. Nós vamos chegar no final da década de 70. Nós temos um programa de desburocratização da administração. Por quê? Porque como nós vimos a partir daqui do Getúlio Vargas, o que vai acontecer? Nós estamos vivendo um momento do estado do bem-estar social. Ele não vai se concretizar no Brasil, contudo, os países da América Latina nesse momento, eles vão adotar um modelo de crescimento econômico baseando na chamada substituição de importação. O que é isso? O que isso quer dizer? Em 1930 nós temos uma crise mundial, correto? Não estamos em crise? Estamos em crise. Qual é o principal produto brasileiro? O café. Então o café brasileiro vai perder valor no mercado internacional. Como é que o Brasil vai suprir sua necessidade pelos produtos industrializados que o Brasil tem que importar? Ele não vai ter moeda de troca, que é o café. O que ele vai fazer então? O que o governo do Vargas vai fazer? Ele vai incentivar a entrada do governo, do Estado na produção. Vão ser criadas diversas empresas públicas, autarquias, fundações e sociedades de economia mista. Então, é o surgimento, então, da administração indireta no país. Embora ela só seja regulada aqui, instituída institucionalmente no decreto 200, o nascimento dela remonta aqui à criação do Departamento da Administração do Serviço Público. Por quê? Porque o Estado ele tinha que promover o crescimento mediante a substituição de importação. Como o mercado não era capaz de suprir essa ausência que existia em termos de indústrias, em termos de serviço no Brasil, o Estado vai assumir esse papel. E assim ele vai inchar, ficar cada vez mais pesado, mais burocrático, o que vai levar, no final, à ineficiência, à ineficácia. Então é isso que o decreto 200 ele tenta resolver, implementando uma série de medidas, não vai resolver por completo. Tem o programa de desburocratização da administração a partir de 79, que também não vai ter eficácia, porque tudo que acontece aqui, ó, em termos de centralização, o decreto 200 ele tenta resolver, descentralizar. Não resolve. Nós temos então aqui, em 1979, principal objetivo aqui do plano de desburocratização é diminuir a participação, diminuir a participação da administração indireta. Conter o crescimento. Por quê? Porque a administração indireta sempre foi mais flexível. Ela não estava tão arraigada, presa às normas engessadas que existia na administração direta. Então é isso que vai acontecer nesse momento. Aí, nós temos aqui, do plano de desburocratização, nós chegamos à Constituição de 1988. Então, a Constituição Federal, chamada Constituição Cidadã, representou um avanço significativo em termos de conquistas individuais e sociais no Brasil. Contudo, ela foi um retrocesso na questão administrativa. Ela foi um retrocesso. Por quê? Vamos entender. Então, aqui no decreto 200, nós tivemos a chamada centralização. Centralização em que campo? Centralização política, né? Momento histórico, ditadura, a partir de 1964, no Brasil. Então, politicamente centralizado. Então, política. Já a questão da administração, ó, descentralização. Descentralização aonde? Na administração. Principalmente com a criação de várias empresas públicas que aí está atuando na administração indireta, que é uma forma de quê?
de outorga, né? Então o Estado tem que prestar um serviço através da outorga, ou seja, ele vai transferir a titularidade da execução de determinado serviço com a criação de uma empresa específica para aquele fim. Então é isso que vai acontecer nesse momento, ok? E a Constituição de 88, ela vai ser o contrário. Então se aqui nós temos a centralização política, na Constituição de 88, nós vamos ter uma descentralização política. Contudo, na questão da descentralização administrativa, nós temos o inverso também. Nós temos uma centralização administrativa com o advento da Constituição de 88. Por quê? Porque uma das coisas, das práticas que a Constituição de 88 tentava coibir e que acontecia no modelo burocrático é o chamado clientelismo. Clientelismo. Dentre outros, né? Mas assim ela tornou o Estado muito mais burocrático. Assim que a gente entende. E o último passo, para a gente entender esse processo todo, da Constituição de 88. Então, houve uma necessidade a partir de 88, e aí nós estamos falando do governo Sarney e a transição para o governo do Fernando Collor de Mello. O Fernando Collor de Mello, ele era orientado pela teoria do Estado neoliberal. Então, o que ele pensava em termos de Estado? A teoria do Estado mínimo. Então ele procurou desestatizar o Estado brasileiro, a administração brasileira, visando sempre os princípios aqui, ó, que começaram aqui no Decreto 200. Quais são esses princípios? Da eficiência e da eficácia. Então eficiência seria a correta ou a otimização da utilização dos recursos públicos. Você pode ser eficiente sem ser eficaz. Você pode ser eficiente. Eficiente é otimizar a utilização dos recursos disponíveis. Eficácia está relacionada a atingir os objetivos propostos. Eu posso, então, ser eficiente sem ser eficaz. Agora, se eu for eficaz, com certeza é porque eu estou sendo também eficiente, ok? Então, isso que começa aqui. Aqui é um passo retrógrado, a gente pode falar assim, é um passo para trás. Então, vai acontecer em 1995, nós vamos ter o chamado Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Então é obrigatório para quem está estudando para concurso público e que cai essa disciplina administração pública, o cara tem que dar uma olhada nesse documento, tem que dar uma lida. Por quê? Aqui traz tanto o processo histórico da administração no Brasil como um todo, como traz também o que o Estado brasileiro atualmente pensa quando a gente fala de administração gerencial. Então é questão de prova, muitas vezes é tirado o texto seco da lei aqui no caso desse plano diretor. Então é importante dar uma olhada e grifar os principais pontos relacionados a isso que a gente viu aqui na aula. Então os modelos de administração, quais são os problemas do Brasil. E o plano diretor, ele vai dizer o seguinte em 95, para a gente finalizar, que o problema do Brasil não é de governabilidade, é de governança. Por quê? Há esses dois conceitos facinho da gente entender, muitos autores confundem, muitas provas esse conceito ele vem misturado, mas é bem tranquilo. Governabilidade é a legitimidade que um determinado governo tem frente à sua população. Então a população é o termômetro da governabilidade. Ou seja, nós elegemos um presidente mediante o voto, né, o voto direto. Esse presidente, ele tem governabilidade? Ele tem apoio, ele tem sustentação para se manter governando? Ele tem. Então, qual é a diferença para a governança? A governança ela já vai dizer outra coisa, ela já vai dizer o seguinte, que não adianta você ter legitimidade se você não tem condições materiais, nem condições formais para você governar. É mais ou menos o que encontrou o José Sarney. José Sarney ele encontrou um Estado quebrado depois do fim da ditadura no Brasil. Então o Estado necessitava passar por um processo de ajuste fiscal para que as políticas públicas, embora fossem boas, os planos econômicos, eles nunca iam dar certo. Por quê? Porque ele poderia ter governabilidade, mas ele não tinha governança, que são as condições necessárias para que possa ocorrer a eficiência e eficácia na implantação das políticas públicas, das diretrizes gerais, dos objetivos gerais do Estado. Então, para ocorrer esse processo, é necessário que existam as condições propícias para isso. Então, o governo ele tem que estar equilibrado na área fiscal. Então, ele não pode ter nenhum tipo de problema a resolver na área administrativa
e para que as questões relacionadas à governança elas possam se realizar. Então essa é a diferença. O plano diretor que a gente tinha visto, de 95, ele vai dizer basicamente isso, que o problema do Brasil, da administração brasileira, não é de governabilidade, é de governança. Agora, o professor Marcelo Adriano vai poder, nesses 5 minutos que restam para ele, falar todo o conteúdo dele. Obrigado. De nada. Coração, o senhor é meu farol. Viu? Filha da puta. Vamos lá, agora nós entramos na matéria de orçamento público. E o que é orçamento nesse contexto todo? É o que permite ao Estado, agora tem que falar igual o locutor de rádio, é o que permite ao Estado, certo? Cumprir com a sua finalidade pública, resolver as nossas necessidades públicas. E a gente tem que começar com o conceito de... Vai querer tomar minha aula também, porra? Orçamento. Orçamento público. O que vem a ser orçamento público, então, afinal de contas? Ora, o governo não precisa resolver os nossos problemas, para isso ele precisa de recursos. Como é que você faz na sua casa? Você pega uma planilha do Excel, pega um papel, coloca a receita de um lado, despesa do outro e vê. O aluno normalmente só tem despesa. Você de em casa só vai ter despesa, é a regra, né? Mas você coloca, eu tenho receita, muita receita, graças a Deus, né? Também. Assim, eu tenho a receita, tenho a despesa, organizo para quê? Para que eu possa otimizar o recurso, não é? Então, nada mais é do que o orçamento público. É um documento que tem receita e despesa, ponto. É uma forma singela de conceituar o orçamento público. Mas eu posso ser mais específico? Posso ser mais complexo esse conceito? Claro. Primeiro, o que vem a ser orçamento? Então, orçamento é um instrumento. Um instrumento de quem? Um instrumento do governo, um instrumento governamental. E ele utiliza para quê, primeiramente? Para planejar. Para planejar. Além de planejar, elaborar. Elaborar. Depois, expressar. Ainda ele utiliza para executar. E por fim, avaliar. Avaliar o que, afinal de contas? Por que tudo isso? É um instrumento que planeja, que elabora, que expressa, que executa e avalia o que? As suas realizações. Primeiro, é muito dinheiro, é muita gente, muito problema. Eu tenho que me planejar, me planejo para elaborar um documento, para expressar para você que é meu eleitor, senão você não vota em mim. Você tem que saber, todo mundo aqui, não é? Olha o orçamento do município, do estado, tenho certeza, da União. Todo ano você olha para avaliar o seu governante, não é isso? Então eu tenho que expressar de alguma forma para a minha população. Para após isso eu utilizar esse documento e executar aquilo que foi planejado e por fim fazer uma avaliação. No meio disso aqui, no meio da execução, eu vou ter também o controle. O orçamento também é um documento em que eu faço controle daquilo que eu efetivamente realizei. Então, juntando tudo aquilo, e foi muita coisa, muito tempo que nós tivemos aqui com o senhor Leonardo, juntando tudo aquilo que nós vimos, como é que eu resolvo o problema de você, ou melhor, o seu problema, por meio do orçamento público. Eu instrumentalizo tudo isso por meio do orçamento público. É aquele documento que organiza a atividade financeira do Estado. E o que é a atividade financeira do Estado? Arrecadar as receitas, despender as receitas na forma de despesas públicas para resolver as necessidades públicas. Pronto. Já entendi basicamente o que é o orçamento, não é? Agora eu preciso entender como isso se processa no Brasil. Como isso é organizado no Brasil? Por meio de um sistema de planejamento e orçamento, o sistema de planejamento e orçamento brasileiro. Esse sistema foi elaborado baseado em normas, em 2 tipos de normas. O primeiro tipo de norma que eu encontro nesse sistema, que vigora no Brasil, são as normas reguladoras ou regulamentadoras. As normas regulamentadoras. Quais são essas normas? Tudo aquilo que regula atividade no Brasil. Ora, atividade orçamentária
ela invade a esfera patrimonial do cidadão. Ela vai naquela parte que mais dói no cidadão, que é o bolso. Assim, segundo o princípio da legalidade, eu só posso fazer aquilo que a lei determina, não é isso? Só vou fazer o que a lei determina que eu faça. Se não tiver uma lei mandando entregar recurso, eu não entrego. Por isso que eu tenho que ter um conjunto de normas que regule essa atividade. E quais são essas normas? A primeira é a Constituição Federal de 88. Ela vai trazer as bases para a atividade financeira e orçamentária do Estado. É o grande marco orçamentário na nossa república hoje. Depois eu tenho a lei 4.320 de 64. É a Bíblia do orçamento no Brasil, do direito financeiro no Brasil. É antiga, foi feita lá na época da ditadura, mas é uma lei extremamente atual, conforme o seu conteúdo. Tanto que é utilizada até hoje. Ela está tão atual que é utilizada até hoje. Eu ainda tenho a lei complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Também uma norma muito importante, que não versa sobre a mesma matéria que a Lei 4.320. Muitas questões vêm trazendo a seguinte pegadinha, que a 101 veio revogar a 4.320. Questão errada. Questão errada. Elas tratam de normas distintas. Aqui fala sobre a responsabilidade na gestão fiscal. Agora, por tratarem de matérias comuns, de matérias afins, alguns dos termos, algumas das normas que são reguladas pela 101, contrariam a 4.320. E aí, qual norma adotar então? Claro que a Lei de Responsabilidade Fiscal, não é? É a lei mais nova. Sendo a lei mais nova, revoga a lei mais antiga. A Lei 101 não é uma lei complementar? Por se tratar de norma de lei complementar. E a Lei 4.320 é uma lei complementar ou uma lei ordinária? É uma lei mista. Por que mista? Porque ela é ordinária na sua forma, porém é complementar na sua matéria. Assim, a maioria dos dispositivos da Lei 4.320, para ser revogado, para ser alterado, tem que ser por meio de lei complementar. Mas como à época não existia o Instituto da Lei Complementar, é claro que ela é uma lei na sua forma somente, uma lei ordinária. Eu ainda tenho uma lei, que não foi aprovada. Uma lei que não foi aprovada ainda, que a Constituição determina que seja aprovada para tratar sobre direito financeiro, para tratar sobre prazos, e que até hoje o nosso parlamento trabalhador que ainda não aprovou. Não aprovou. Por isso, muitas das regras contidas na Constituição, e eu tenho que estar atento a isso, estão lá no ADCT, com relação ao orçamento. Principalmente a prazos, artigo 35 do ADCT, dos atos das disposições constitucionais transitórias. Então estão lá os prazos referentes ao próximo conjunto de leis que nós veremos. E eu ainda tenho outros. Outros o quê? Decretos, outras portarias, todas que são normas regulamentadoras da atividade financeira do Estado. Entendemos? O meu segundo conjunto de normas é o que eu vou chamar de instrumentos. Instrumentos de planejamento e orçamento. Quais são esses instrumentos? Ora, aquilo que vem materializar, deixa eu colocar do lado de cá, os instrumentos. Aquilo que vem materializar efetivamente a atividade financeira do Estado. E agora é muito mais amplo, porque vai desde o planejamento, vendo aquela concepção de Estado gerencial que foi implementada lá no Decreto 200, com a instituição do Orçamento Programa, que só foi efetivamente implementado depois de 2004, é claro. Porém, lá no Decreto 200 já se via a necessidade do planejamento. Por isso, o orçamento programa. Quais são esses instrumentos? Esses instrumentos são baseados em 3 normas. Qual é a primeira norma? É o PPA, o Plano Plurianual. Depois eu tenho a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E por fim eu tenho a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Então esse conjunto de normas forma os instrumentos de planejamento. Eu adiciono ao PPA mais um instrumento de planejamento que não é tão importante porque é muito pouco citado em concurso. Mas no último concurso de analista técnico, por exemplo, ele foi citado, que são
os planos e programas nacionais, regionais e setoriais. Ele é puramente planejamento, deve auxiliar o PPA e por isso deve estar em consonância com ele. Então eu tenho os planos e programas nacionais, regionais e setoriais, previstos também na Constituição. E assim eu fecho aqui o meu arcabouço de instrumentos. O que eu preciso saber sobre esses instrumentos, primeiramente? Primeiro, que esse conjunto de normas aqui, ó, a LDO, o PPA, os planos e programas nacionais, regionais e setoriais, e a LDO formam, no conjunto de orçamento das atividades orçamentárias, formam o planejamento. Formam o planejamento. Enquanto a lei orçamentária anual, ela será planejamento e execução. Ora, então o que muda a minha vida, o que muda a sua vida aí de casa, é a LOA, a lei orçamentária anual. É nela que eu conterei receitas e despesas. Previsão de receita, fixação de despesa. Aqui é tudo abstrato, tudo planejamento, mero planejamento. Aqui tem a execução. Porém, aqui também tem planejamento? Claro, claro. Por quê? Porque o meu PPA eu vou chamar de planejamento estratégico. É o meu planejamento estratégico. A minha LDO eu vou chamar de planejamento tático. Enquanto que a minha LOA eu vou chamar de planejamento operacional. Planejamento operacional. Então, eu tenho um PPA, mais um programa nacional, regional e setorial. O meu PPA eu chamarei de planejamento estratégico. A LDO, planejamento tático. Enquanto que a LOA, planejamento operacional. É ela que altera a minha vida, é ela que muda efetivamente, ela que propicia a vida como nós temos hoje. Propicia a rua na frente da sua casa, propicia o emprego público que você quer, propicia o salário que você deseja receber ao final do mês passando nesse concurso. Assim eu tenho aqui então esse conjunto de leis. Muito importante, o PPA é um planejamento estratégico, anote aí, de médio prazo. E nós veremos por quê. De médio prazo, enquanto os outros dois são planejamentos de curto prazo. Mas o que são esses documentos, afinal de contas? Como se materializam no nosso dia a dia? Como é que ele se apresenta para mim no dia a dia? Ora, eles são leis, são documentos legais, porque vivemos sob a égide do princípio da legalidade. Assim, para mexer no meu bolso tem que ter lei, não tem? Para construir a rua tem que ter lei. Por isso, eles todos serão leis. Mas a natureza jurídica dessas leis? Nós veremos então a natureza jurídica do orçamento. Qual é a natureza jurídica do orçamento? Primeiramente, o orçamento propriamente dito, ele é uma lei formal. Ele é uma lei formal. Por que é uma lei formal? Porque para ser considerado lei, um documento tem que ter dois aspectos. Quais são? Primeiro, um aspecto formal. Depois um aspecto material. A LOA, o orçamento, ela só tem a forma de lei. Você olha lá de longe, enxerga os artigos, enxerga o nome do presidente, enxerga o cabeçalho e acha que é uma lei. Quando você lê a matéria, você vê que não é lei. Ela se aproxima mais a um ato administrativo. Um ato administrativo do tipo ato condição. E nós veremos por quê. Porque para se realizar, ela depende do implemento da condição, que é a arrecadação de receita. Além de uma lei formal, ela é uma lei especial. Ela é uma lei especial. Por que especial? Por dois motivos. Porque ela trata, anote aí, porque ela trata de matéria específica e porque ela tem um rito próprio, um rito diferenciado. Então ela é uma lei especial porque trata de matéria específica e porque tem um rito diferenciado, como nós veremos se tivermos tempo hoje. Além disso, ela é uma lei ordinária. Ela é uma lei ordinária. Por que ordinária? Porque para sua aprovação eu só preciso de maioria simples. Eu não preciso de maioria
absoluta. Eu tenho exceções? Eu tenho duas exceções. Primeiro, o crédito extraordinário, que é aprovado por meio de medida provisória e não de lei. Segundo, a quebra da regra de ouro, que requer maioria absoluta, ou seja, quórum de lei complementar, um quórum qualificado. Então eu tenho exceções à votação simples aqui da lei ordinária. São leis temporárias. São leis temporárias. Então tem prazo de início de vigência e de término de vigência definidos. Assim ela vigerá durante um período. Por que deve ser temporário o orçamento? Porque o orçamento tem um caráter gerencial, um caráter de planejamento. E para ser eficaz o planejamento, ele deve sempre ser refeito, ser renovado. A autorização para o gasto deve sempre ser renovada. E essa autorização é dada por mim, por meio do meu parlamentar. Então, meu parlamentar vai autorizar o devido gasto. Por isso, eu tenho que sempre renovar, sempre renovar. Para o orçamento propriamente dito, esse tempo será de 1 ano. Ela é uma lei autorizativa. Uma lei autorizativa. Por quê? Autorizativa. Em função do seu aspecto formal. Para que uma lei seja também materialmente lei, ela deve ter coercibilidade, ela deve ter generalidade e ela deve ter abstração. A lei orçamentária não tem nem coercitividade, nem generalidade, nem abstração. Isso por quê? Ou melhor, se o seu prefeito lá na sua cidade, no orçamento, prevê a construção de uma escola no seu bairro, ele não é obrigado a construir. Não é obrigado. Agora, para construir tem que estar previsto. Então ele pode deixar de fazer o que planejou? Pode. O que ele não pode é fazer sem ter planejado. Isso em decorrência do que nós chamamos de vinculação entre execução e planejamento. Característica do orçamento programa, que foi instituído lá no decreto 267, antes em 64, mas mais efetivamente no decreto 200 em 67, e depois da Constituição de 88 é que foi efetivamente implementado. Todo mundo entendeu então as características, a natureza jurídica da lei. Então é uma lei formal, especial, ordinária, temporária e meramente autorizativa. E essas características aplicam-se no que couber, certo? A todos os outros instrumentos. Vocês estão entendendo o meu desenho? Sim ou não? Aplicam-se no que couber. Tá bonito. Eu sempre tive dom para desenhar. Quando eu ia desenhar, eu desenhava assim, ó. Uma colina, outra colina, o sol nascendo e o passarinho. Vocês faziam assim? Não é? Eu só desenhava assim. Mas vamos lá. Continuando então a nossa aula, nós vemos então a natureza jurídica da lei. Uma lei formal, especial, ordinária, temporária e meramente autorizativa. E quais são as competências relacionadas a essas leis? Já que elas são leis especiais, leis diferenciadas, eu tenho então competências específicas. Quais são as competências relacionadas a esses instrumentos? Então vamos lá, competências. Competências. Primeiro, de elaboração. Quem elabora o orçamento? Mas que é isso? Elaboração. Quem é responsável por elaborar o orçamento? E quando falo orçamento, falo também das outras leis. Quem são os responsáveis? Ora, todos os poderes. Todos os poderes, todo mundo elabora a sua parte na lei. Assim, o Poder Legislativo elabora o seu orçamento, o Executivo elabora o seu orçamento, o Judiciário elabora o seu orçamento e o Ministério Público da União também elabora o seu orçamento. Todo mundo faz a sua parte do orçamento. Claro que principalmente, de forma majoritária, quem vai elaborar? O Poder Executivo. A ele é dada a principal missão de resolver quase todos os problemas. Os outros poderes vão querer resolver os seus próprios problemas. Vão fazer o orçamento para cumprir as suas missões constitucionais. O Poder Executivo tem que resolver o problema de
todos. Porém, aqui um detalhe muito importante. Apesar de que todos têm a competência para elaborar o seu orçamento, digo todos os poderes, eu tenho um poder só que pode ter iniciativa. Iniciativa. Quem é que tem o poder de iniciar o processo legislativo que culmina nas leis orçamentárias? E digo em todos os instrumentos orçamentários que nós vimos. O poder executivo. O poder executivo. Ele é o responsável pela iniciativa. Assim, qualquer questão que venha afirmando que, dentre as leis orçamentárias, mesmo que seja de matéria específica daquele poder, esse chefe de poder pode dar iniciativa? Resposta errada. Assim, o poder legislativo faz a sua parte, manda para o poder executivo, ele vai fazer consolidação da parte dele, que ele elaborou, da parte do executivo, do legislativo, do judiciário, do Ministério Público, juntar em um único projeto de lei orçamentária, o PILOA, e vai enviar para a próxima competência, aquele que tem poder de disposição, que é a terceira competência, que é a aprovação. Quem é que aprova a lei efetivamente? O poder legislativo. O poder legislativo, ele tem o poder de disposição. Então, quem dá a iniciativa sempre o poder executivo. Então, é assim que funciona. O próprio poder legislativo elabora a sua lei, manda para o executivo e recebe de volta, dentro de um grande projeto de lei orçamentária, como uma parte do projeto de lei orçamentária. Isso com relação a todos os outros instrumentos também, PPA e LDO. Todo mundo entendeu, então? Elaboração todos, iniciativa somente o Poder Executivo e aprovação o Poder Legislativo. Eu tenho ainda a execução. Execução. Afinal de contas, quem executa o orçamento? Ora, mais uma vez, todos. Todos os poderes. Só que, claro, principalmente o Poder Executivo. Ele vai elaborar a maior parte do orçamento, ou melhor, executar a maior parte do orçamento. Os outros poderes irão executar somente aquilo que lhe cabe à sua função. O Poder Executivo tem que resolver tudo, sempre resolver todos os problemas. Entendemos então, primeiro, quais são os instrumentos orçamentários? Sim ou não? As suas funções, planejamento estratégico, planejamento tático, planejamento operacional. Agora entendi as competências relacionadas a esses instrumentos. Elaboração todos, iniciativa somente o chefe do Poder Executivo, ou seja, prefeito, governador, presidente da República. Aprovação, o Poder Legislativo, e anote aí bem grande. No caso da União, é o Congresso Nacional, porque apesar de ser bicameral, nós temos 3 casas, Câmara, Senado e Congresso, que é a junção de senadores e deputados. E a imensa maioria da matéria orçamentária é votada pelo Congresso, a não ser endividamento e limite de dívida, que é votado uma parte, pelo menos, pelo Senado Federal. Todo mundo entendeu aqui? Sim ou não? Agora nós vamos entender como funciona esse encadeamento, então. Eu tenho 3 leis. Quem faz o quê? Para isso estabelece-se uma hierarquia orçamentária. Entendam, são 3 leis ordinárias. São atos de primeiro grau, aqueles que retiram seu fundamento de validade direto da Constituição. Eu não estou falando em questão jurídica, eu estou falando em questão orçamentária. E aí surge então a nossa pirâmide, onde eu tenho o PPA, a LDO e a LOA. E aí eu tenho uma pirâmide orçamentária, estabelecendo então uma hierarquia orçamentária, senão vira bagunça. Quem faz o que no orçamento, afinal de contas? Eu tenho que ter, então, quem obedece quem. Quem está no topo da pirâmide é o PPA, é o planejamento por excelência. Quem vem logo após, que determina as metas e prioridades, é a LDO. E quem executa é a LOA. Assim, a LDO vai ter uma subordinação ao PPA. Quando eu elaborar a LDO, eu tenho que ler o PPA antes. Se tiver alguma coisa na LDO que esteja em desacordo com o PPA, não é válido. A LOA terá agora dupla subordinação. Para que eu faça a minha LOA, eu tenho que ler a LDO e tenho que ter lido antes ainda o PPA.
Porque para executar, eu vou ter que estabelecer, afinal de contas, vou ter que estabelecer um critério, um regramento, que foi determinado anteriormente pelo PPA e pela LDO. Todo mundo entendeu? Sim ou não? Vamos agora às características dessas leis. O que eu tenho que entender de diferente em cada lei. Tranquilo? Primeiramente, eu tenho a vigência. Vigência. Qual a vigência do meu PPA? 4. Detalhe, é coincidente com o mandato do chefe do Poder Executivo? Não é coincidente, ela começa um ano depois e termina consequentemente um ano depois. Começa um ano depois, não é no segundo ano de mandato, e termina no primeiro ano de mandato do próximo chefe do Poder Executivo. Todo mundo entendeu? E para a LDO, qual a vigência? A vigência é anual. Só que ela vige por mais de um ano. Ela vai viger por mais de um ano, tranquilamente, em função de que ela tem a função também de orientar a elaboração da LOA. Então, a LDO 2013 está vigente agora, em 2012, para orientar a elaboração da LOA. E ela vai viger durante o ano inteiro que vem, orientando agora a execução da LOA. Então, em determinado momento, eu terei duas LDOs vigentes. Eu tenho agora duas LDOs vigentes. A LDO 2012, orientando a execução da LOA 2012, e a LDO 2013, orientando a elaboração da LOA 2013. Por isso que ela vige por mais de um ano, apesar de alguns doutrinadores dizer que a vigência é anual. E a LOA, a minha LOA, a vigência será também anual. A vigência será anual. Só que agora um ano efetivamente, e mais que um ano, o exercício financeiro, de 1º de dezembro a 31 de 1º de janeiro a 31 de dezembro, um ano efetivamente, coincidindo com o ano civil. Prazos, quais são os prazos aqui relacionados? Primeiro, para iniciativa, ou seja, para iniciativa, para dar início ao processo. Primeiramente, o meu PPA, 31 de agosto, é a minha iniciativa. Só que detalhe importante, do primeiro ano de mandato somente, porque ele vai viger por 4 anos. A LDO, qual é o início, qual é a data de iniciativa da minha LDO? 15 de abril. 15 de abril. E a minha LOA, 31 de agosto novamente. Só que detalhe importante, 31 de agosto de todos os anos. E muito importante também, a Constituição não fala nessas datas. Ela fala em meses antes do término do exercício financeiro. Aqui ela fala em 4 meses antes do término do exercício financeiro. Aqui 8 meses e meio antes do término do exercício financeiro. E a devolução, quando o parlamento deve devolver? Quando o parlamento deve devolver o PPA efetivamente? No término da sessão legislativa, que coincide com a data de 22 de dezembro. E a LDO? No término do primeiro período legislativo, que coincide com a data de 17 de julho. 17 de julho, detalhe, hein? Se não for aprovada até 17 de julho, o parlamento não entra em recesso. É a única lei que tem alguma consequência no parlamento se não for aprovada. Certo? E aqui novamente, mesma coisa do PPA. 22 de dezembro. Só que aqui mais uma vez de todos os anos. Aqui uma vez por ano. Senhores, vamos agora só responder uma questão, já que nós não tivemos muito tempo, né, professor Leonardo? Vamos só responder uma questão para a gente encerrar nossa aula. E na próxima oportunidade a gente volta e conclui a matéria. Tranquilo? Vamos lá então. Primeira questão aí. No seio da Constituição é correto afirmar que o plano plurianual possui status de lei complementar. Certo ou errado? Não é essa? Não, última forma. Não é essa? Volta. Cadê? Ah, aqui.
Considerando o mecanismo básico de atuação do Estado nas finanças públicas, julguem os itens a seguir. Julgue os itens. No atual ordenamento constitucional brasileiro, a LOA é simultaneamente uma lei especial e ordinária. Certo ou errado? Certo ou errado? Não foi isso que nós vimos? Não é uma lei especial por ter rito próprio e tratar de matéria específica? Sim. E também ela é uma lei ordinária por necessitar de maioria simples para sua aprovação. Então, questão reta. Vamos lá. A Constituição Federal atribui ao Poder Executivo a responsabilidade pelo sistema de planejamento e orçamento, que tem iniciativa de seguintes projetos de lei. Vamos ver quais são os projetos de lei. Está pedindo aí a questão correta, hein? Plano de aceleração do crescimento? Nós vimos algum desses instrumentos? Não, então já corta. Diretrizes orçamentárias? Sim, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Orçamento anual? Sim, lei orçamentária anual. E balanço orçamentário? Não, balanço orçamentário não existe. Letra C, plano plurianual, vimos? Vimos. Diretrizes orçamentárias, vimos? E orçamento anual, vimos? Pronto, correto, letra C. Viu que facinho? Tranquilo? Muito obrigado a você de casa. Desculpe não ter terminado o conteúdo, mas da próxima vez a gente termina. Obrigado quem veio aqui. Um abraço, beijo no coração. Tchau para vocês e até a próxima.